Alô, amigas, amigos e amigos. Racismo nas artes é o tema do nosso vídeo de hoje, né? Exaiata. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todos, a depender da hora que vocês vejam. Aqui eu saúdo aos mais velhos, a minha ancestralidade, e convido-os a participar do canal, a inscreverem, ativarem o sininho da notificação para receberem as novas divulgações e notificações que nós, porventura, tenhamos, e estejam por dentro de tudo que nós vamos falar de agora em diante. E, em primeiro lugar, essa mudança de nome da ESAI-PE para ESAI-AFRO é para abranger e para alcançar mais de nós. É muito importante que todos e todos nós estejamos presentes, todos nós estejamos representados dentro desse ambiente, dessa afroempresa, para poder todos os nossos cursos, nossos produtos atingirem você que está aí do outro lado e se sentirem presentes, se sentirem acolhidas, acolhidos, acolhidos. Então, o Afro abrange muito mais gente. O Afro é para muito mais gente. E, então, é muito mais recomendado e recomendável que seja assim. Tá bem? Então, agora, vamos falar um pouco do duplo sentido do racismo nas artes. O primeiro sentido que eu queria tratar convosco é o racismo para a pessoa que é artista, a pessoa negra que é artista. Aí já começa pela expressão arte negra. Impressionante, porque, a princípio, à primeira vista, ninguém percebe que haja uma disfunção, um problema nessa expressão arte negra, porque toda a gente vai poder concordar que é uma maneira de especificar, é uma maneira de colocar, é uma maneira de determinar quem é que está fazendo a arte. Mas aí surge uma pergunta: você, amiga, já ouviu falar em arte branca? Quando um artista não negro pinta um quadro, esculpe, faz uma música, ele é conhecido como artista branco? Não. Se isso não acontece, por que poderia e deveria acontecer com a pessoa negra? Por que deve existir esse apartheid, essa separação da arte, da pessoa não negra e da pessoa negra? A própria expressão já nos conduz a um questionamento, né? Pesquisas recentes, pesquisadores tanto do Brasil quanto de fora, têm se debruçado sobre essa questão e têm colocado, pontuado, que a arte negra já é uma expressão por si só segregadora, por si só não recomendável. E isso é interessante a gente pensar, sabe? Muito interessante a gente pensar. Então, o conceito de uma pessoa artista negra que faz arte cairia bem nessa questão da arte negra, não é? Pelo menos se vê por aí. Quantos artistas negras, negros você conhece? Quantos você conhece? Quantos você percebe que estão sendo expostos em grandes galerias, estão sendo expostos em shopping centers, nessas exposições imersivas em 8K, essas exposições imersivas em 3D, 4D, seja lá quantos Ds e Ks forem? Quantos artistas negras, negros e negros estão nesse lugar? Eles existem, é óbvio que existem. Elas existem, é óbvio que elas existem. Há uma geração imensa. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver, e nós vamos falar sobre isso em curso da ESAI, Afro, você vai ver que dentro de um escopo de séculos, poderia dizer, século XIX, século XX, e esse século XXI, existem inúmeros artistas, pessoas negras que se dedicam a arte, em vários estilos.
Neo-expressionista, como Basquiat, estilos mais de gravura, estilos mais de fotografia, videoarte, todas as formas de arte, visuais e outras formas também, dança, teatro, cinema, música, todas as formas de arte que podem ser expostas, que têm essa materialidade para ser exposta. Essas obras de arte têm pessoas negras que façam o que as façam. E por que, amigas, amigos e amigos, essa produção grande, muita gente, de muitos estilos, formas, formatos, tamanhos, movimentos, porque ela não chega até nós? Porque esses artistas, essas artistas, eles têm tantas barreiras. É racismo. Aí é que está o racismo, amigas, amigos e amigos. Você não encontra facilmente uma obra de Basquiat sendo exposta numa exposição permanente no Brasil, fora. Houve em 2018, em São Paulo, uma exposição a quando dos 30 anos da morte do Basquiat. Isso é importante ser salientado. Foi uma exposição que foi muito divulgada, uma exposição que foi muito interessante, mas ela não rodou o Brasil. Ela não girou pelo país, ela não teve projeção. E aqui não estamos fazendo um ringue de combate entre as artistas brancos e negros. Nós estamos aqui falando o porquê das artes feitas pelas pessoas negras não ter a mesma projeção e dimensão nos espaços culturais que existem no Brasil afora, nos espaços fixos, galerias, museus de arte, instituições de arte, galerias. Essas localidades, vamos dizer assim, elas não têm uma presença fixa ou substancial de artistas negros por racismo, aliás, perdão, por racismo. Pessoas racistas que, aí eu parto para o segundo ponto, controlam o meio de produção, divulgação e exposição. E, por um lado, eu tenho pessoas negras que produzem, mas não têm visibilidade, é porque, por um outro lado, eu tenho um controle dos meios de produtividade, dos meios de divulgação dessa arte, que não permite que as pessoas negras cruzem a fronteira e apareçam e tenham mais visibilidade. A princípio, é sempre a mesma argumentação de sempre. Não há distinção entre raças, cores, gêneros, mas há e há muita distinção no mundo artístico. Dando o próprio Basquiat como exemplo, nós vamos ver que nos anos 80 e final dos anos 70 para os anos 80 em Nova York, uma cidade cosmopolita, uma cidade, uma metrópole, uma megalópole, não tinha muito mais artistas negros que se destacassem para além do próprio Basquiat, se destacassem em círculos que extrapolassem as próprias fronteiras da cidade, do país, do estado, do continente, que expusessem em grandes salas como o Guggenheim, na Europa, em vários museus em Nova York, Los Angeles, e mundo afora, Roma, Paris. Essa projeção se deu para um indivíduo negro. Por que não houve um acompanhamento de outras pessoas negras, artistas da mesma época, contemporâneas ou mesmo posteriores? O ciclo de amizade do Basquiat era todo não negro. Por quê? Porque eram as pessoas que tinham acesso a esse meio e que estavam dentro desse meio. Isso não quer dizer que sejam elas racistas, isso não quer dizer que elas também sejam pessoas que imprimam essa regra, mas elas se beneficiam dessa regra, entendem? Tem uma discussão feita por um curador nigeriano
Ao colocar uma exposição em Lagos, capital da Nigéria, ele pergunta o porquê de artistas negros estarem ali, posando, pondo, colocando a sua arte para ser divulgada, e o porquê de curadores, galeristas, inclusive pessoas que lançam, tenham dinheiro e adquiram essas obras. Por que essas pessoas são brancas, são não negras? Por conta do racismo no meio de divulgação. No Brasil, ultimamente, isso é um levantamento de 2020, só 3 pessoas negras estão à frente na direção de museus e de galerias no Brasil. 2 em São Paulo e uma aqui em Pernambuco. Pelo menos era em 2020. 3 pessoas para um número bem maior de museus e galerias. E desses 3, um, pelo menos, era dedicado à cultura africana, à cultura negra em específico. Porque se não for assim, uma sala que tenha como projeção toda a produção feita por pessoas negras, aí vem a questão da arte negra como segregada, não vai haver, definitivamente não vai haver espaço para as pessoas negras porem seus trabalhos ou de forma móvel ou de forma permanente, tenham um tempo de exposição ou que tenham permanentemente esse tempo, esse espaço, porque não há curadores e os que há, os não são negros, não entendem as capilaridades, as sutilezas da arte negra. Compassam, desvirtuam, desviam a arte negra. E isso faz com que as pessoas não entendam, não possam compreender a arte negra como ela efetivamente é, o que ela efetivamente traz, o que ela tem de diferente, o que ela traz de inovação, e o que ela traz de ancestralidade, o que ela traz de posição negra na história, na cultura, na contemporaneidade, na geografia política do espaço. Tudo isso, como a arte é feita por pessoas negras, ela existe. Pode ser que se exista também. Você pega um quadro como Guernica, Picasso, você tem grande crítica, uma crítica artístico-política a uma guerra. Você pega um quadro sobre os retirantes, agora me foge o nome do autor, você tem uma crítica social, política, da questão da migração interna no Brasil, do Nordeste para o Sudeste, e todas as mazelas que se davam nessa questão dessa migração nas décadas passadas, do século passado. Temos aí uma grande gama de significados, de sentidos que estão no mundo reais. Aí a gente vai lembrar da definição de arte como aristotélica, como uma imitação da vida, como ela é insuficiente para lidar com certos tipos de produção artística. Então a gente vê, por exemplo, no quadro do Basquiat, no The Facing, The Death of Michael Stewart, uma crítica direta à morte do Michael Stewart. Mas por quê? No caso do autor do Retirante e no caso do Picasso, essas obras têm visibilidade, projeção. Aqui no Brasil, agora especificando, e não tem as obras do Basquiat, da Lubaina Hamid, as obras do Ásico, as obras da Rosana Paulino, uma artista brasileira. Por que essas obras? Por que essas ideias? Por que essas produções? Elas não estão presentes nas mostras virtuais ou reais, nos museus, nas galerias, de forma destacada. Pode até aparecer aqui e acolá. Por que elas não compõem, por exemplo, quando você quer falar da crítica a uma sociedade que viva numa grande cidade, por que as obras negras não estão lá? A ROS4, uma mulher trans, negra e artista,
tem um quadro interessante sobre e se a arte fosse travesti. E ela tem aliás, mulher trans não, travesti, uma mulher travesti. Ela tem essa questão a coloca diretamente na necessidade de se falar de crítica social, de presença das minorias na sociedade. E por que ela não está tão presente quanto deveria em mostras que circulem pelo Brasil. O Brasil carece de conhecer a arte negra, tanto produzida por pessoas do Brasil, quanto produzidas fora do Brasil, na contemporaneidade e antes, historicamente. Mas por que nós não conhecemos? Por que nós não a conhecemos? Essa é a questão que nós temos que falar, essa é a questão que nós temos que trazer. E o racismo nas artes está tanto para a pessoa, artista negra, quanto para a não presença da pessoa negra na divulgação, na exposição, no universo da arte. Que quando a obra de arte sai do artista, ela vai necessariamente passar por todo um processo. E esse processo não tem a presença digital negra. Isso é racismo. E é isso que eu queria discutir e trazer para vocês como reflexão e como um aperitivo, uma entrada para o curso que nós vamos fazer sobre esse tema, no qual nós vamos citar prolongadamente muita coisa, muitas fontes, mostrar o porquê e como essas possibilidades de que a pessoa negra estivesse e não está, não esteve no meio artístico melhor divulgada. Vamos fazer isso de uma forma mais atenta, dialogal, uma forma que inclua questionamento, uma reflexão em conjunto, não só minha, não só nossa da ESAIAF. É preciso que nós conversemos sentados, como numa mesa, como numa encruzilhada, e nós nos vejamos lá sentados em nossas respectivas cadeiras e nos tratemos do mesmo modo. É preciso que isso aconteça. E vai acontecer no nosso curso, nosso material em PDF, em e-book, vai acontecer daqui por diante com mais frequência no YouTube. Exaia semanalmente um vídeo como esse, trazendo uma reflexão, trazendo uma construção nas nossas redes, nas demais redes. Uma produção também constante sobre temas que nos interessem, sobre questões, sobre divulgações das nossas artes, da nossa vida negra, da nossa saúde, do nosso bem-estar, das coisas que nos acontecem, das coisas que não deveriam nos acontecer. Uma delas, claro, evidentemente, é o racismo. O racismo que está sempre em primeiro plano e é ele que nós temos que combater. E vamos combatê-lo sempre. Esse foi o primeiro start desse assunto, racismo nas artes. Espero que nos vejamos em breve e até.